incomparavelmente lindo. E a minha convidada de hoje, ela é influencer digital, ó, e ela leva tudo com humor, então tem muitas coisas lá pra você seguir e acompanhar, inclusive maquiagem, roupa, que eu já vi vários vídeos dela, e tudo com muito humor. Estou aqui com Camila Santos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Ivan. Estou muito honrada em estar aqui com vocês hoje. Eu acho que meu microfone não está funcionando. Eu acho. Será? Pera aí, ó. Não tá. Acho que o microfone dela não está funcionando, gente. Muito obrigada. Daqui a pouco voltaremos. Técnicos. Problemas técnicos acontecem, né? Você pode se apresentando melhor, então. Tá bom, então vou me apresentando, né? Por favor. Gente, prazer, eu sou a Camila Santos, tenho 29 anos, sou paulista. Sou publicitária também, maquiadora profissional. Sou influenciadora já há alguns anos. Iniciei primeiro pelo YouTube, né? Então, eu criei meu canal em 2016. Comecei, na verdade, com maquiagem, ensinando como se maquiar em casa, automaquiagem mesmo. Só que aí eu lembro que eu tinha acabado de passar pela transição capilar, porque eu fiquei muito tempo com o cabelo alisado, né? Então tinha os cabelos bem lisos, grandes, só que aí eu decidi voltar às minhas raízes. E aí eu lembro que as minhas inscritas começaram a perguntar: nossa, Camila, mas como você cuida do seu cabelo? E aí eu comecei a ensinar também sobre cabelo e acabei ganhando bastante seguidores também por conta disso, por conta do meu cabelo mesmo. Então, hoje eu sei que eu influencio muitas mulheres a se amarem, né? Saberem que, assim, Deus não errou quando fez o nosso cabelo, Deus não errou quando fez a gente. Você tem total liberdade para ser alisada, fazer o que você quiser, né? Mas ter essa consciência de que Deus não errou. Então, é algo que eu levo isso e as mulheres entendem, assim. Que legal. Agora sim, com o microfone. Estou aqui com Camila Santos. Ela se apresentou aqui, eu até fiz a introdução, mas eu acho que não captou aí para vocês. E você tocou num tema bacana, né? A gente vai falar muito de internet também, mas a gente ser quem somos. Então, isso também faz conectar corações, porque você passa a sua verdade e isso conecta pessoas. Exatamente. E, assim, aconteceu muita coisa na minha vida, né, que eu vou compartilhando, mas eu nunca tinha gravado tantos vídeos de look. E aí eu decidi começar a trazer esse conteúdo mais humorístico, com looks, com moda, e começou a dar muito certo, porque o pessoal começou a ver mais verdade em mim. Não que não tinha verdade antes, mas como eu apareço de corpo inteiro, e aí eu posso ser quem eu sou ali, começo a dançar, dar risada, né, trazer algumas situações engraçadas, o pessoal começou a se identificar muito comigo. Que bacana. Aí do cabelo você foi para os looks, mas tem maquiagem também, né? Também Você faz tem outras maquiagem. coisas. Então, assim, hoje eu falo muito de moda, então, fashion, ali trazendo looks, humor, mas também toda a parte de beleza. E aí a beleza envolve tanto cabelo quanto maquiagem, skincare também. Então, sempre trago ali a minha rotina de skincare, como que eu cuido da pele, porque, assim, a gente vai passando por várias fases na vida, né? E eu descobri que existe uma acne que acontece só com as mulheres adultas, chama acne da mulher adulta. Nunca tinha ouvido falar, gente. Eu estou sabendo agora. Pois é, e assim, não atingem todas as mulheres, mas me atingiu, porque eu nunca tive acnes, espinhas aparentes, e pode acontecer ali em torno dos 25 aos 30 anos da mulher. E aí apareceu em mim agora com uns 29. Eu falei, como assim? Então eu trago, né, mostrando pro pessoal, olha, os produtos que eu estou usando são esses, né? Isso aqui funciona, isso aqui não está funcionando tanto. Então, também ajuda a mulherada nisso. Nossa, que legal. E aí você... Mas como foi o start, assim, da internet? Você foi, assim, de uma forma... eu vou gravar um vídeo aqui só pra ver como é, e você acabou postando ou não? Porque às vezes é assim, né? Muita gente também estoura, assim, do dia pra noite, exatamente por um vídeo que, cara, ganhou o coração das pessoas. Pois é. E assim, eu lembro que eu comecei pelo YouTube, então em 2016 eu gravei o primeiro vídeo, mas na minha cabeça era, isso não vai dar certo, é só um hobby, eu vou precisar trabalhar ainda em empresa, na época eu era CLT, né, então assim, na minha cabeça não entrava a ideia de que um dia eu ia trabalhar só com as redes sociais, mas muito por uma questão assim, de pensamento mais arcaico, né? Assim, você precisa ter um CLT e tal. Então, pensava muito dessa forma.
Mas aí eu comecei a ver, né, que as pessoas começaram a se inspirar muito em mim. As minhas fotos apareciam em outros aplicativos de foto, porque o pessoal realmente me pegava como inspiração de cabelo e maquiagem, assim. E aí, durante a pandemia, em 2020, eu comecei a gravar os challenges de maquiagem. Não sei se você chegou a ver na época. Então, e aí aqueles challenges que você faz assim, aí vai aparecendo, Gente, né? deve dar um trabalho editar esse vídeo. Dá muito trabalho. E eu gostava demais de fazer. Foi uma época também que foi quando eu me afastei de Jesus. Então, nessa época, eu cresci muito, porque eu também gravava com várias músicas, assim, terríveis. Mas, assim, deu certo na época porque eu ganhei muitos seguidores. Então, saí ali de uns 12 mil para uns 150 mil seguidores, mais ou menos, até o final do ano de 2020. E aí, aconteceu muita coisa depois, que eu posso compartilhar mais. Só que esse ano eu recebi uma palavra muito clara do Senhor, desde o começo do ano, que era para eu voltar a produzir conteúdo. E aí eu me posicionei nisso, ainda tive ali muitos altos e baixos, ainda bem que o Senhor coloca pessoas de Deus na nossa vida, assim, meu assessor, a esposa dele, assim, porque me ajudaram muito. Continua, Camila, mesmo se você não tá vendo, continua. E aí eu continuei produzindo e fiz um primeiro vídeo que falava sobre devocional. Mas que eu tô pronta para fazer meu devocional. E assim, no vídeo eu começo de pijama, começo com uma touca de cetim, e você vai fazer seu devocional assim? Não, imagina, você pode trocar de roupa, escovar os dentes. Mas Deus, pra que eu vou escovar os dentes? Porque Deus não merece sentir esse teu bafo. Quem disse que ele não sente? Vamos entregar o melhor para ele até no devocional. E aí depois desse vídeo, foi um vídeo que eu gostei muito de gravar, porque mostrava mais da essência da Camila. E aí eu só continuei. E eu sei que é totalmente a mão de Deus, porque eu comecei a crescer muito. Então, eu estava já há muitos anos, assim, uns 3 anos, com 170 mil seguidores. Aí abaixava para 160, voltava para 170, mas era aquilo. E aí, com esses vídeos, que faz mais ou menos uns 4 meses e meio, eu comecei a crescer muito. E começou a chegar muita gente e continua chegando. Agora eu estou com 560 mil. Eu vi de manhã. Aí agora eu já tô com 561 mil. Porque realmente, assim, tem crescido muito. Gente, a minha convidada é famosa, tá? Desculpa. Mas que bacana. E hoje virou um quadro, né? Que é a palavra da semana, que você fala exatamente sobre Jesus. Sim. Aí depois que eu comecei a postar esses vídeos engraçados, o Senhor começou a falar, olha, você vai começar a fazer um quadro, o nome dele vai ser Palavra da Semana. Aí eu falei, tá bom, como que eu começo? Tenho que trazer mais a minha essência, né? E aí começa o vídeo mais engraçado, entrando assim, falando, Palavra da Semana, não vai passar o vídeo não, porque eu sei que você precisa ouvir, né? Só que eu sempre, realmente, sento antes, oro, pergunto para o Senhor, e aí, o que o Senhor quer compartilhar essa semana? O que o Senhor espera desse vídeo? Então, eu oro sobre as pessoas que vão ser impactadas, sabe? Para que atinja a maioria das pessoas possíveis dentro da internet. Eu vejo a graça de Deus, porque hoje, para que você tenha mais engajamento, o ideal é que você faça um Reels de 90 segundos, o máximo. Só que os meus palavras da semana, o Senhor começou a falar, não é para você se apegar nisso. Pode fazer mais de 90 segundos, por mais que não vai entregar tanto. E foi algo que eu falei, tá bom, Deus, então eu estou debaixo de uma palavra, o Senhor está falando, e não é sobre engajamento, mas é sobre a tua palavra, encontrar pessoas e essas pessoas serem transformadas através dela, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela causa esse efeito, né? E aí eu comecei a gravar, e independente do tamanho do vídeo, tem vídeo meu que o último, eu acho que chegou a uns 3 minutos da semana passada, e assim, é muito compartilhamento. É uma coisa assim, como que a pessoa ficou dentro do Instagram 4 minutos vendo um vídeo. É difícil, só que eu sei que acontece, que não é algo que é a Camila, sabe? Mas é realmente uma graça de Deus. Mas eu tenho sido fiel. Toda semana eu posto ou na segunda ou na terça. Essa semana, inclusive, eu vou postar amanhã, tá, gente? Então vocês aguardem. Que vai ter. Que vai ter. Não falha, né? Que já virou um quadro e tem que ter essa obediência. Porque às vezes a pessoa recebe até, né, uma direção de Deus e ela não leva a sério aquilo. Ela não tem responsabilidade. Então, o dia que eu quiser gravar, que eu acordar de bom humor ou com tempo eu faço, e não leva isso como prioridade. E bacana, né, que você tem esse entendimento também. Porque eu entendo hoje que tudo que o Senhor entrega nas nossas mãos é porque Ele entrega para que a gente seja bons mordomos.
Então, não é algo que é da Camila, não é meu. A influência que o Senhor tem me entregado, eu enxergo que não é minha, é algo dele. Então, eu preciso ser uma boa mordomia. Eu quero que ele olhe para mim e fale, nossa, uma serva boa e fiel. E porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Então, é importante a gente saber onde que está nosso coração nisso, porque não é sobre números, a quantidade de seguidores, não é isso. Você tem que ter total temor, ainda mais a gente que conhece a palavra, conhece o Senhor, tem que ter temor sobre o que ele entrega nas nossas mãos e ser fiel, né? Exatamente. E Deus usa você exatamente como você é, com humor, porque os seus vídeos já tinha, né, aquele tempero, né, humorístico ali, mesmo falando sobre outros assuntos. E Deus pegou a sua essência, do jeito que você é, e para falar da palavra dele também com humor, porque isso vai atingir um outro público que talvez não seria atingido com uma pregação mais tradicional, né? Claro que você fala a palavra de uma maneira bem séria, só que você tem aquela pimentinha ali que diferencia você dos outros influenciadores, por exemplo. E eu acho que é exatamente isso. A gente precisa ser exatamente quem Deus fez a gente para ser. Então, qual que é a tua essência? Sua essência é engraçada? Então, você vai glorificar Deus através dessa essência engraçada. Você não precisa ser um robô e querer se comparar com outros influenciadores. Não, o que o Senhor te entregou? Como que você é? Seja você, porque você está glorificando a Deus. Isso é algo que o Senhor sempre traz para mim constantemente. Camila, você ser você mesma, você glorifica o meu nome, porque eu te criei assim, não tem nada de errado em você ser assim, desse jeito. Eu te fiz assim e eu me alegro e eu dou risada e eu fico feliz em ver que é algo que você não tem deixado de lado, sabe? Exatamente, é que sempre tem os haters que falam, mas você tá brincando com a palavra de Deus. Não sei se você recebe esse tipo de mensagem, porque você brinca ali no vídeo, mas você fala a palavra de uma forma séria e você exatamente reproduz o que tá aqui. Né? Mas às vezes tem sempre um ou outro, sempre vai ter um ou outro que vai lá e critica, fala, pô, você tá brincando com a palavra de Deus? Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu. No começo acontecia mais, só que eu acho que quando as pessoas começam a seguir e ver que realmente é algo de Deus, não é algo que vem assim da Camila. Mas às vezes eu recebo, é bem pouco, mas nem entra no meu coração, sabe? Eu só dou risada. Antes, se fosse anos atrás, talvez eu ficasse triste, sabe? Eu não queria gravar, não ia querer gravar mais. Só que hoje, lá na minha igreja, eles falam muito sobre o coração de Teflon. Teflon é aquela parte antiaderente da panela, né? Que não gruda. Então, o coração de Teflon é aquele que não gruda nem elogio e nem ofensa. Então, a gente é ensinado, né? Até realmente esse coração de Teflon. Então, eu olho, só bate, eu dou risada e volto, porque eu sei quem que me colocou ali, que me deu aquela palavra, eu sei o que eu vivo com o Senhor no secreto, que eu não estou brincando, Ele que tem me direcionado. Às vezes as pessoas estão tão cegas em religiosidade, né? E é algo que precisa ser quebrado, porque você precisa construir algo com o Senhor e não é dessa forma, mas é ali no seu secreto, você ser quem realmente você é. Então você sabe conforme a gente busca o Senhor e conhece Ele cada vez mais, a gente sabe que nós somos em Deus. E aí, a partir disso, pode vir hater, pode vir falar mal, entendeu? E digo até mais, porque às vezes a pessoa vai falar coisa mal de você, mas você também sabe que você é mal mesmo. A gente carece da graça de Deus, né? Então, por mim, assim, amém. Pode falar, talvez eu esteja até pior do que você está falando, meu amigo, mas eu sei quem está mandando eu fazer e eu me coloco nesse lugar, sabe? Que bacana, bacana isso, porque tem pessoas que acabam desistindo, né, do ministério, ou desistindo de algo que Deus colocou, confiou nela, exatamente por conta disso, né, das críticas. Não aguento a crítica e agora o que eu vou fazer? Mas não é mais sobre nós quando a gente fala assim pro nosso chamado, né, sobre Jesus. Então a gente tem que permanecer. Jesus foi perseguido, né? Quem somos nós? Né? E aí a gente vai ser também. E a internet tem um alcance muito grande. Talvez você pregar num púlpito da forma que você faz o vídeo não seria o ideal, mas Deus tem a forma de trabalhar e Ele, né, te deu a internet aí para alcançar muitas vidas, porque o alcance é absurdo. Você tem sentido isso, né? Sim, e eu acredito que o Senhor chama a gente para lugares diferentes, para esferas diferentes. Então, hoje a esfera que eu estou atuando é a de artes e entretenimento. Deus me chamou para isso. E isso não quer dizer que eu não vou ser usada por Deus se eu não estiver dentro da igreja pregando em um púlpito. Ao contrário disso, o Senhor é diverso. Por que Ele criou tanta coisa? Será que Ele criou só para ficar dentro da igreja? A gente sabe muito bem que não é assim, né? Que esse não é o certo. Mas eu acredito que sim, a gente precisa manifestar o reino de Deus onde o Senhor nos coloca. Então,
arte e entretenimento na internet. Um médico vai manifestar o reino de Deus dando o melhor dele lá no serviço dele. Às vezes até orando e o Senhor ali curando a pessoa na hora do sobrenatural, ou talvez usando realmente a medicina para poder fazer com que a pessoa seja curada dessa forma. Assim como o engenheiro. O engenheiro está adorando a Deus quando dá o melhor dele no trabalho dele. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Né? Entender que, por exemplo, um engenheiro não é menos... como posso falar? Ele não é menos usado que um pastor, entende? Se ele está com o coração sabendo, nossa, Deus me chamou para isso, e eu estou ali fazendo o meu melhor, aquilo você está glorificando a Deus, sabe? Então, acho que é importante a gente, às vezes, virar a nossa mentalidade e pensar nisso, porque é uma transformação, é uma renovação de mente, né? Você entender que o Senhor chamou a gente para esferas diferentes, e está tudo bem. Dê o seu melhor, seja fiel naquilo que ele está falando, sabe? Porque você está glorificando o nome dele. Exatamente, a gente tem que florescer onde Deus plantar. E tem gente que tem essa coisa, né? Eu talvez só vou falar de Jesus se for nas 4 paredes, ali em cima do púlpito com o microfone. Mas não, você pode falar de Jesus, né? Na fila do pão, inclusive. Quer dizer, você pode manifestar o reino de Deus em qualquer lugar. E isso é muito bacana. Eu queria que você falasse se teve alguma experiência, assim, depois, né, desse quadro, de começar a falar de Jesus na internet, se teve algum testemunho, né? Chegou até você algo assim que edificou muito a sua vida e falou, pô, eu tô no caminho certo, é isso mesmo que Deus pediu pra fazer e ele tá, sabe? Eu estou glorificando a Deus. Sim. Bom, teve uma palavra da semana que eu falei sobre os pecados de estimação, que são aqueles que ninguém vê, que você sabe que comete lá no íntimo. E aí eu trouxe exemplos, né? E quando eu estava escrevendo o roteiro, o Espírito Santo foi me direcionando. Então ele falou, quero que você fale nessa palavra da semana mais específico sobre o seu testemunho, porque eu tenho um testemunho muito forte referente à imoralidade. E o Senhor realmente me transformou, Ele me encontrou, me curou de dependência emocional e tem me santificado cada vez mais. Então, eu ter alcançado, assim, o lugar onde eu estou hoje em Deus, para mim, há anos atrás, era impossível. Eu achei que era um tipo de pecado que eu nunca ia conseguir deixar para trás, sabe? E aí o Senhor falou que era para eu falar disso nesse vídeo, que sim, é verdade. Que a gente pode vencer isso. Então, eu compartilhei que eu comecei a namorar muito cedo, com 16 anos, e aconteceu muitas coisas nesses 10 anos, porque aí foi com 26 anos que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E a partir desse encontro, aí que as coisas começaram a mudar, e eu compartilhei que, gente, eu achava que era algo impossível, mas agora fazem 2 anos e 7 meses que eu estou liberta. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, porque é um Deus que faz todas as coisas. Então, eu trouxe essa verdade. Se você ouve mentiras, porque normalmente o inimigo das nossas almas vem e fala na nossa mente que a gente não vai conseguir, que é impossível, porque ele não quer que a gente descubra a verdade, né? Que, na verdade, a verdadeira liberdade é em Cristo, não essa liberdade que é falada pra gente no mundo. Bom, e aí eu comecei a receber alguns testemunhos no meu direct, tanto testemunhos como pessoas pedindo ajuda. Camila, e não só mulheres, homens também. Camila, tenho um problema com isso, isso e isso, referente à imoralidade, com namorado, sem namorado, um monte de coisa. Eu não sei como agir, mas eu estou tão tocada pelo teu vídeo e tudo mais, e aí eu comecei a responder vários. Orientava, orava. Então, eu vejo que assim, a gente muitos frutos e até de pessoas que talvez nunca vão falar pra gente, né? Mas a gente alcança muita gente que a gente não imagina. Aí você passou por isso, aí você viu o agir de Deus exatamente na área dessas outras pessoas também, né? Que passam pelo mesmo problema. A gente vai entrar no seu testemunho já, porque até eu tô curiosa aqui. Eu queria saber se, que nem você falou do roteiro, como que é esse cronograma de postagens também que você faz? Se tem algo assim, um dia na semana eu programo tudo, como que você faz? Então, normalmente aos domingos eu gosto de fazer toda a programação da semana, então tem um aplicativo lá que eu entro e eu faço todo o organograma, o planejamento. E aí, de segunda-feira, organograma, eu tô pensando em outra coisa, nem sei porque veio essa palavra, mas enfim. E aí lá eu coloco o vídeo que eu quero postar na segunda, na terça, na quarta. Às vezes foge do nosso controle, a rotina
acontece alguma coisa, imprevistos, aí acaba não saindo. Mas às vezes o Senhor me dá uma ideia muito legal, que aí eu pego um vídeo que eu ia postar na semana, deixo para a próxima semana e já faço o que ele falou comigo, assim. Mas eu sempre faço essa organização antes. E aí eu gosto de gravar normalmente no começo da semana. Então, segunda, terça e quarta, no máximo quarta-feira, e aí eu vou editando também. Ah, você que faz tudo. Então, hoje eu faço tudo. Então, eu faço roteiro, eu gravo, eu edito. Obrigada, Senhor, por todos os tons, né? Mas é puxado. Até porque terceirizar tudo isso também ficaria caro, né, gente? Aí, tá vendo? Sim, é porque às vezes a gente coloca muitas limitações, né? E às vezes você não tem que... Qual que é a palavra que o Senhor te deu? Se Ele te deu a palavra, só vai e começa a fazer. É difícil a gente, às vezes, começar a fazer. Mas é isso, é simples. Eu gostaria de ter, exemplo, um cenário mais bonito no momento. Gostaria. Mas não é porque eu não tenho que eu vou deixar de ser fiel ao que o Senhor está falando. E nesse cenário, que é o mais feinho de todos os anos que eu já tive, é o que mais fez eu crescer. Sabe? Então a gente precisa às vezes parar de olhar para o externo, né? E começar a focar mesmo no que o Senhor tem nos mostrado. Exatamente, tem alcançado muitas vidas. Que às vezes a pessoa pensa, eu só vou começar se eu tiver o celular da última geração, se eu tiver um cenário top. E às vezes Deus só quer que você comece, porque Deus já tem uma palavra liberada para você. E a pessoa não entende, ela busca a perfeição, ao acontecer algo sobrenatural, para começar a viver o chamado, enquanto isso, vidas sendo ceifadas todo dia pelo inimigo. Exatamente. E eu acredito muito que excelência é aquilo que você pode fazer da melhor forma com o que você tem em mãos hoje. Então, você vai estar sendo excelente e glorificar o nome de Deus com o quanto mais você conseguir fazer, mas com as suas limitações. Então, você tem um celular que não é muito bom, você vai limpar muito bem a câmera dele. Sabe como que eu gravava no começo, quando eu não tinha celular? Dicas da Camila, hein? Peguem aí. Sabe como que eu gravava no começo, há anos atrás, até os challenges de maquiagem, gente? Eu nunca me esqueci. Eu pegava um ventilador, que era grande assim. E aí eu colocava um espelho no ventilador, porque eu queria gravar com a câmera de trás, que era melhor. Só que não dá para você se ver na câmera de trás, não dá para saber se parou de gravar do nada. Então eu colocava um espelho pendurado no ventilador, aí colocava meu tripé com a câmera para trás, porque aí eu conseguia ficar me vendo no espelho. Então, assim, até onde que vai a nossa limitação? E meus vídeos ficavam incríveis, era o máximo que eu podia fazer, mas eu estava sendo excelente, entende? Então, de fato, a gente precisa prestar atenção nisso, né? É fazer dentro das possibilidades que a gente tem e fazer o melhor ali que a gente tem, realmente para começar a viver, né, o chamado. Que legal. Agora vamos entrar no seu testemunho. Você falou que teve um desvio ali, então você cresceu num lar cristão. Como que era a sua vida com Deus até o encontro, né, real com Ele? Então, eu sou a quarta irmã de 6 irmãos, todos do mesmo pai, da mesma mãe. E meu pai conheceu Jesus depois, então eu comecei a frequentar a igreja com 6 anos de idade. Até isso, assim, o testemunho é longo e forte, mas para resumir, meu pai tinha problemas com drogas na época, e eu era muito pequenininha, então eu não lembrava, não me lembro de muita coisa, mas meus irmãos mais velhos que lembram, né? Mas eu lembro que teve um tempo que ele não aguentava mais. E aí ele fez uma oração. Falou, Deus, eu nem sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, eu quero me internar, eu preciso de ajuda. E aí ele falou com a minha mãe, e minha mãe falou que estaria com ele nesse tempo, mesmo depois de tudo que eles já tinham passado, porque droga é algo que realmente, assim, destrói a família, né, em casa. E aí ele decidiu se internar. E eu lembro que na época minha mãe falou que ele tinha ido trabalhar em um lugar. E só depois de anos que ela contou, não, seu pai tinha ido para a clínica. E eu nem sabia, eu pensei que ele tinha de fato ido trabalhar. Ele ficou 2 anos internado. Quando ele voltou, ele morria de medo de sair na rua, porque os caras iam oferecer droga lá na frente de casa. Chamava meu pai. E meu pai tinha acabado de voltar da clínica, então assim, ele não saía de casa, ficava morrendo de medo. E aí foi passando um tempo, ele começou a ter umas convulsões muito estranhas. Meu pai nunca tinha tido. E eu me lembro, assim, de ver ele convulsionando, era horrível, a gente levava no hospital, ele melhorava, depois de uns dias ele tinha de novo. E aí, na época, a minha irmã, que hoje não trabalha mais com isso, tinha começado a fazer um curso de radiologia, de raio-x, sabe? E aí ela conseguiu uma consulta para ele no Hospital São Paulo. Meu pai foi até lá e foi constatado que ele estava com um tumor na cabeça.
Então, era isso que estava fazendo com que ele convulsionasse sempre. E o médico falou, você tem que operar. Se você não operar, você vai morrer. Simplesmente assim. E aí, meu pai, nossa, ficou baqueado. Só ele e minha irmã sabia. Isso foi, acredito que lá para uma terça-feira. Só que quinta-feira eles foram em um culto. E aí, uma pastora de púlpito virou para ele e falou, olha, Deus está falando que esse problema que você tem na cabeça não é nada e você pode ficar tranquilo. E os médicos já tinham falado que ele voltaria com várias sequelas e tudo mais. Só que ele fez a cirurgia e ele, depois de 12 horas, ele já estava andando nos corredores, normal. Então, foi um milagre mesmo assim. E meu pai conheceu Jesus, minha irmã mais velha conheceu antes, e aí ela começou a levar toda a família. A minha mãe foi a última a se converter mesmo, virar evangélica. Mas eu comecei a frequentar a igreja com 6 anos de idade. E eu lembro que eu era muito tímida para começar a falar com as pessoas, mas sempre me colocavam como a principal em tudo. Então, nas danças, nos teatros, eu ficava, ai, meu Deus. Mas imaginava, né, que hoje eu estudo teatro, uma direção de Deus também, assim, e sou desse jeito, né? Mas não imaginava. Então, eu cresci na igreja, aceitei Jesus e me batizei com uns 12 anos. Só que assim, eu só queria me batizar e eu achava até que eu já tinha aceitado Jesus, não tinha muito conhecimento disso, mesmo tanto tempo na igreja. E aí eu me afastei em 2020, foi a primeira vez que eu me afastei, só que antes disso eu já tinha sido até líder de ministério, só que eu não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Você estava na igreja só. Eu só estava na igreja e eu achava que eu era crente, entendeu? Ai, meu Deus, tadinha. Às vezes eu orava e tinha meus pecados de estimação que eu falava, jamais, né, que eu vou conseguir vencer isso. Então tá tudo bem, a vida é assim. Eu acreditava em várias mentiras e vivi essa vida até os meus 26 anos de idade. Só que então em 2020 eu me afastei e aí foi quando eu me afundei, assim. Eu comecei a beber muito, saía para muitas baladas, inclusive clandestinas, porque naquela época estava tudo fechado, então fui assim, terrível. E aí eu conheci uma pessoa que eu criei uma dependência emocional muito grande, sofri um relacionamento abusivo, ele não me batia, mas psicologicamente era muito complicado, era bem mais velho do que eu também, assim, era totalmente por carência, né? Tava tentando suprir algo que só Deus podia suprir. E aí, então, depois de um ano, quando chegou 2021, eu falei, Deus, eu não aguento mais, que vida é essa que eu pensei que era melhor do que estar na igreja? Pelo menos na igreja, eu pensando, né? Pelo menos na igreja é melhor. Então, bora voltar para a igreja. E eu comecei a voltar para a igreja, mas era aquele processo. Então, eu ia domingo de manhã para o culto e domingo à tarde estava no pagode. Oh, meu Deus. Um pé aqui e outro lá, né? Nossa, muito isso. Só que quando chegou no final de 2021, eu fiz uma oração ousada. E eu nem conhecia Jesus de verdade, de andar ainda. Mas eu falei, Deus, a partir do ano que vem eu quero viver os propósitos que o Senhor tem para mim. Não é mais a vontade da Camila, não é mais o que a Camila quer. Coloquei isso no meu planner, falei, agora vai começar, 2022, vamos lá, com o pé direito. E aí começou 2022 com o Senhor cortando vários contratos meus que eu tinha com marcas, entendeu? Me levando realmente para um lugar de aprender a depender dele em tudo, inclusive financeiramente, porque eu servia muito mamão. Eu trabalhava o dia inteiro, era doida do trabalho, assim, sabe? Então, gravava muito, ficava 12 horas, 15 horas só trabalhando todo dia, assim, gravando, editando, fazendo coisa, interagindo, era loucura. Então, em 2022, ele começou a tirar os contratos. E aí, em fevereiro de 2022, eu fui para um acampamento, a convite de uma amiga. E nesse acampamento, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E aí, eu lembro que eu olhava assim, os jovens, né? Eu falava, mas Deus cura dessa forma? Por que ele foi curar, assim, umas coisas loucura? E por que o pessoal é assim? Aí, começou assim, virou a minha chave, só que eu tive realmente um encontro, eu senti que Jesus arrancou com a mão a dependência emocional que eu tinha. Eu saí de lá que eu olhava para o celular e falava, eu não preciso mandar mensagem para ninguém. Eu não preciso me submeter a ninguém. Foi loucura. Então, foi um encontro que eu tive. E a partir de lá, eu falei, então, é esse o Jesus de verdade? Esse é o Jesus que está escrito na Bíblia? Então, agora eu vou começar a seguir esse Jesus. É isso que eu quero. E aí, eu comecei a orar, pedindo para o Senhor que eu queria conhecer mais dele. E aí, ele me apresentou uma escola, e eu fui para uma escola. Fiquei 15 dias nessa escola, depois fiz minha primeira viagem missionária, fui para Gramacho, no Rio de Janeiro.
E todo nesse processo de santificação. Então, o Senhor começou a me falar das minhas roupas, começou a falar que eu precisava mudar meu estilo, a forma que eu falava. O Espírito Santo começa a incomodar tudo, né? Tinham várias coisas dentro do meu guarda-roupa que eu não lembrava, assim, de coisas que eu usava nos lugares, enfim. Teve um dia que uma amiga foi até em casa e o Espírito Santo falou para ela, abre o guarda-roupa da Camila. E quando ela começou a me falar, que eram coisas que eu não tinha nem pensado ainda, na hora eu comecei a chorar. Eu não quero mais nada disso, eu nem lembrava que estava aí. Não. Comecei a tirar tudo, assim. E eu lembro que meus pastores, na época, ungiram tudo, oraram por mim, a gente queimou tudo que eu já tinha usado, assim, fora. Então, realmente o Senhor começou a trazer à tona muitas coisas e foi muito gostoso esse processo, porque eu já ouvia falar sobre o primeiro amor, mas eu não tinha tido isso, porque eu não tinha conhecido Jesus ainda. Então, quando Jesus entrou na minha vida de fato, tudo mudou. Os planos que eu tinha, os propósitos que eu tinha, porque ele me deu propósito, ele me trouxe a minha verdadeira identidade e por que eu vim para a terra, assim. Então mudou a minha vida, eu falei, Jesus é minha vida de fato. E aí fui conhecendo cada vez mais o Senhor. No final de 2021, de 2022, o Senhor falou, ano que vem você vai fazer sua primeira viagem missionária internacional. Aí eu, nossa, amém, guardei isso, e aí depois de um tempo entrou em contato com a gente um casal de missionários que estão nas Filipinas já há uns 6 anos, acho que já vai fazer uns 7 anos que eles estão lá, e a gente sentiu paz, começamos a correr atrás das coisas. Eu não tinha dinheiro para nada, porque o Senhor tinha tirado todos os meus contratos. Mas foi um tempo muito bom, porque o Senhor tratou muito meu caráter até em casa, assim, porque eu tinha que pedir as coisas para os meus pais, e antes não, eu pagava um monte de coisa dentro de casa. Jamais, agora se eu quisesse tomar uma casquinha, um sorvete, eu tinha que pedir para eles. Então, assim, o Senhor tratou muito meu caráter. Mas foi muito bom, assim, aprender a honrar pai e mãe. Gente, que incrível. Eu tô impactada aqui, porque assim, começando pelo milagre do seu pai, né, da cirurgia, da recuperação dele, depois o alcance, Jesus alcançando sua família praticamente, né, toda, e aí veio o seu tratar. E o ponto que é bacana é que tem muitas pessoas que estão, bacana não, né, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Jesus. Então tem pessoas que acham que conhecem Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento com ele e nem uma experiência transformadora, genuína. Então é importante a gente também fazer essa análise. Eu estou na igreja, mas eu não ouço Deus falar, eu não vejo Deus agir na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Então, assim, tem alguma coisa que não está certo ali, né? Então a gente realmente precisa desse encontro. E também da sua libertação, né? Da dependência emocional, dos seus pecados de estimação. Então esse encontro veio e mudou todas as áreas da sua vida. Não foi só uma caixinha, né? Mas sim todas as outras coisas. Sim, é exatamente isso, porque o Senhor mostrou meu propósito. Eu não sabia porque eu tinha vindo para a Terra. Enquanto eu estava lá nas Filipinas, o Senhor me encontrou e ele falou, Camila, você vai fazer isso, isso e isso daqui a anos. E aí, agora você tem que se posicionar e estudar isso, fazer isso. Começou a me mostrar tudo. Então, Deus, agora eu sei porque eu vim para a Terra. E Deus tem isso para todo mundo, mas muitos não acessam, porque não conhecem o Senhor de verdade. E às vezes até, não, acho que é impossível você conhecer o Senhor, andar com Ele e não ter uma clareza sobre isso. Você não pergunta, né? Porque o Senhor traz isso. Mas todo mundo tem um propósito de Deus, né? Lá em Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos, determinados por Ele, antes mesmo deles existirem. Então, Deus já escreveu tudo. Imagina que Deus tem um livro que já está lá todos os nossos dias. Mas a gente precisa se posicionar nesse lugar para poder saber, nossa, eu estou no lugar certo? O que eu estou fazendo agora? Qual que é o meu propósito de vida? Porque o Senhor traz propósito e a sua vida ganha sentido, de fato. Às vezes a gente está correndo atrás de um propósito que não é o certo, sabe? Que a gente às vezes faz um planejamento, né? Já monta toda aí os nossos dias, a nossa história, e Deus olha para aquilo e fala, não é nada disso aí. Aí ele vai lá e rasga e apresenta o plano dele e o sonho dele também para nossa vida. Só que o bom é que você falou assim, você aceitou isso. Porque tem pessoas que recebem essa direção e não aceita. Fala assim, não, eu não quero, porque eu não quero renunciar. Porque a renúncia vai doer. Só que Deus tem algo muito maior do que aquilo que você vivia, que você achava que era tudo que Deus tinha também. E é como diz a palavra de Deus. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, se você
Se o Senhor te deu uma direção e você rejeita isso, é tão triste, porque os pensamentos e os caminhos deles são muito maiores do que os nossos. Teve uma palavra da semana que eu falei, às vezes o Senhor te leva para uma rota que você fica bravo, porque você não quer ir para aquela rota. Só que você esquece que ele é o construtor da cidade toda. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, entende? Então, a vontade do Senhor, por mais que às vezes seja difícil para a gente, é porque a gente não consegue enxergar como Deus enxerga. Mas hoje eu acredito, eu sou muito grata por todos os processos que eu tenho vivido em Deus, que muitas vezes são dolorosos mesmo, só que o final, o resultado desses processos é sempre maravilhoso. É muito melhor, é muito prazeroso. Nada se compara, sabe? Exatamente. E tem pessoas que não têm esse entendimento exatamente porque não teve esse encontro real com Cristo. E aí as pessoas ficam perdidas. E agora, o que eu vou fazer? Que nem você teve também esse momento. Eu vim para a Terra para fazer o quê? Não tem essa clareza porque também não buscou. E o acesso a Deus está livre, né? O véu se rasgou. Então, todo mundo também tem isso. Porque tem pessoas que falam, mas ninguém prega para mim. Ninguém me faz um convite para ir para a igreja. Só que assim, nós temos o acesso livre à palavra de Deus. Então, depende muito mais de nós, porque eu acredito também que já esteja tudo pronto. Só que a gente precisa dar esse passo de fé, que foi o que você fez. Sim, é aquilo. Bate e a porta será aberta. Busquem e acharão, entendeu? A palavra do Senhor. Se você buscar o Senhor, Ele vai falar com você, sabe? Mas é muito importante a gente se posicionar e até fazer essa oração. Eu até incentivo quem está assistindo, onde esse podcast chegar, enfim, nessa entrevista, né, na verdade, chegar, que você faça essa oração, falando, Deus, eu não quero mais viver os meus planos, porque os meus planos são falhos, no final eu sei que assim, eu vou me frustrar, mas sejam os seus propósitos na minha vida a partir de hoje. E aí você vai ver sua vida mudar de ponta cabeça, mas é uma ponta cabeça que é a melhor que você poderia ter escolhido para sua vida, porque sua vida vai ter propósito, sabe? É isso. Amém, amém, que legal. E eu queria que você falasse também como foi essa experiência, porque em Filipinas, né, levando o evangelho, fazendo missões, porque é uma coisa que você talvez não esperava antes de Deus te direcionar e entregar isso para você. Porque você fala, nossa, mas eu vou fazer isso, eu vou falar de Jesus. Tem às vezes assim, né, nossa, mas Deus está me usando. E é incrível depois o resultado e os testemunhos que a gente recebe, porque a gente falou sim para o nosso chamado. Queria que você compartilhasse também essa experiência incrível. Foi muito legal estar lá nas Filipinas, mas a única coisa ruim é que assim, às vezes a gente recebe palavra para poder ir para outro país, para fora. Aí você fica todo feliz, fala, não, beleza, então vamos lá, o Senhor vai fazer, só que você não vai atrás de tirar o passaporte, você não vai atrás de aprender o idioma do local, ou pelo menos o inglês, que é o básico. E, gente, ir para um outro país sem o básico do inglês é terrível. Então, assim, eu fiquei lá 2 meses e meio, só que o primeiro mês foi muito difícil, porque eu não conseguia me comunicar da forma que eu queria. E aí, eu lembro que eu falei, Deus, e agora? A partir do 2º mês, aí eu desencanei, comecei a falar mais, realmente uma graça de Deus sobre mim, mas assim, a gramática 0, ainda bem que eles estendiam graça, mas gramática 0, assim, do inglês. Mas que acho que depois que a gente recebe uma palavra de Deus, a gente tem que se preparar para aquilo, né? Então, o que você está fazendo hoje a partir daquilo que o Senhor já te falou? Então, faço em inglês. Então, sim, eu senti muito isso. Então, se você tem chamado para nações, você está estudando, porque se não estiver estudando, você já tem que ir atrás no professor amanhã, entendeu? Começar a se posicionar, porque talvez você não vai conseguir derramar tudo aquilo que você quer naquela nação, porque você não se preparou para aquilo. E assim, usei Google Tradutor, usei tudo que dava. Só que não é a mesma coisa. Imagina, você quer às vezes entregar uma palavra para alguém que quer falar dessa forma que a gente fala, né, nosso idioma, mas você não consegue. Então foi bem frustrante nessa parte, mas é um choque de realidade, porque eu fui em favelas lá bem precárias. Eu já tinha visto favelas precárias aqui no Brasil, né, lá em Gramacho, no Rio de Janeiro, é bem precário, fica num lixão. Mas nas Filipinas é pior ainda. Então, quando você olha aquilo, você fala, gente, umas casas com madeira, aí umas senhorinhas assim, sabe, na parte de cima, porque as casas, dependendo do lugar, tem muitas favelas que ficam perto de córregos, né? E aí, por conta disso, quando chove, sobe, ainda mais lá que tem
tem um monte de coisa, tem tufão que acontece sempre tem tufão lá, então acaba subindo a água, e aí por causa disso as casas assim tem um monte de madeira, e aí só dá para você ficar no primeiro andar assim, só que é muito precário. Lá eles não têm um mínimo assim de dignidade de saneamento básico. Então, nossa, eu vi muita gente, muita criança tomando banho assim no meio da comunidade. Eles tomam de roupa mesmo, porque não tem banheiro dentro de casa. É extremamente precário assim. E as casas são é muito pequena, né? Assim, a distância entre eu e você e um pouquinho para frente e para trás é minúsculo, e um monte de criança. E aí lá, exemplo, eles não compram uma pasta de dente, porque é muito caro. Aí o que eles fazem? Eles compram os saquinhos, porque tem as unidades que saem mais baratos. Então é tudo assim, muito precário, é uma miséria terrível, assim. Então você vendo essa cena, você falou, nossa, é realmente triste vir fazer uma missão, né, nesse lugar, exatamente porque você sente a dor das pessoas, a dificuldade delas. E falar de Jesus para essas pessoas, às vezes, pode até dificultar um pouco, porque elas falam, mas... Que, né, isso daí é comum, que eu já ouvi muitas pessoas falarem, mas se Deus existe, por que existe miséria? Por que existe pessoas passando fome nessa situação? Então as pessoas questionam. Então é uma pessoa que está numa situação dessa e você chega para falar de Jesus, às vezes nem aceita, né, muito bem também isso. E eu acho assim que na verdade depende muito da pessoa, porque nesses lugares realmente eu lembro que quando o Senhor me deu a palavra de Filipinas, ele começou a falar, Camila, os campos estão brancos, vocês só precisam abrir a boca e falar. É só isso. E quando eu cheguei lá, eu vi muito isso. Tinha alguns céticos, assim, mas poucos. Mas a maioria só queria um abraço. A maioria das crianças só queria um abraço. Só queria que você brincasse com elas, sabe? Que você falasse de Jesus. Às vezes, uma oração que eu fazia simples assim, as mulheres já começavam a chorar muito. Eram tocadas realmente pelo Senhor, sabe? Então, os campos estão brancos. Depende da gente mesmo ir se posicionar onde o Senhor tem nos levado, nos mostrado. As pessoas estão sedentas, né, por Jesus. E quando Deus manda, né, envia as pessoas, basta exatamente abrir a boca que Deus já vai colocar ali, né, o que tem que falar, o que tem que fazer. E exatamente. E as crianças é um ponto especial também, porque elas não têm o entendimento de Jesus, talvez, ainda. Só que uma palavra, um carinho, um abraço, uma brincadeira, aquilo para elas, nossa, sabe, é tudo naquele momento. Sim, você está manifestando o reino de Deus, que é amor também. Né? Então, quando você está com aquelas crianças, você brinca, você dá um pouco de atenção, você já está manifestando o reino de Deus ali, naquele lugar. Mas aí, sempre a gente traz uma palavrinha, fala, Jesus loves you, yes, you are so important for Jesus, sabe? Umas coisas mais tranquilas assim de falar. Então, eu sempre trazia isso, sabe? Jesus tem propósitos para sua vida, Jesus vê você, Ele te ama. Trazer identidade, né? Porque eu acredito que o diabo, ele ataca muito a nossa identidade desde pequeno. Porque o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina e eles sabem muita coisa. O diabo é muito estratégico, né? Então, acredito que ele olha, ele sabe exatamente. Nossa, então ela provavelmente vai ser usada nisso, então eu preciso atacar nela nisso. Então, você vai ver que assim, as maiores dores que a gente tem, normalmente é tudo a ver com o nosso chamado. Então, eu sou chamada para falar, eu sou chamada para estar na frente, eu sou chamada para me posicionar, para me expor na internet. Mas, na minha infância, eu era muito atacada em ficar quieta, em que ninguém ia me ouvir, que eu tinha que ficar sempre na minha. Então, eu era muito quieta, assim. Em casa não era tanto, mas nos outros lugares na escola, eu era aquela que ficava assim, ó. Não falava com ninguém, sabe? Então, eu acredito que ele faz muito isso. Então, já que ele ataca, a gente pode se posicionar nesse lugar de sempre trazer a verdade de Deus, o que ele fala sobre a gente na palavra dele, que a gente é amado, que a gente é planejado, sabe? Que a gente é perdoado e tantas outras coisas. E eu acho incrível isso, exatamente isso que Deus faz também. Porque você aqui, falando, parece que você fez isso a vida inteira. Ninguém olha pra você e fala, nossa, quando criança ela foi reprimida talvez, ou não falava muito com as pessoas. Porque Deus também faz essa transformação. Então, quando a gente realmente começa a aceitar o nosso chamado, a gente já vê também Deus derramando aquilo sobre nós. Quer dizer, já derramou e a gente que não sabia que tinha o dom e o talento. Eu também não me imaginava que na área de comunicação eu era tímida, não apresentava um trabalho de escola. Mas Deus faz isso, escolhe as pessoas exatamente para mostrar que Ele quem faz. Isso é muito bacana também. E você realmente
teve esse entendimento, né? Deus vai me usar nas nações e como missionária, porque você já fez essa viagem, mas Deus tem muito mais. Tem muito mais, assim, tem muitas outras coisas, né, que não dá para compartilhar agora, mas orem, gente, orem por mim, pelo que o Senhor tem me entregado, para que eu continue cada vez mais fiel, né, ali, para fazer. Mas é isso, eu acredito que, assim, você ser missionário é você levar o evangelho de Deus para toda criatura, né? Assim como diz lá em Mateus 28 e Marcos 16, que a gente precisa fazer isso, é a grande comissão. Só que foi o que eu compartilhei com você um pouquinho antes, mas em qual esfera? A Camila hoje é chamada para artes e entretenimento, entendeu? Então, onde que é o meu campo missionário? Eu sei que um dos meus campos missionários é a internet. Isso quer dizer que eu não vou pregar para o Uber, que eu não vou falar com alguém? Jamais. Só que o meu campo principal eu vejo que hoje é a internet, entende? Então, é por causa disso que eu estou ali, sempre estou manifestando o reino de Deus ali. Então, acho que é importante a gente saber onde é que o Senhor me colocou. Qual que é a esfera? Será que é negócio? Será que eu tenho um negócio? Ou será que eu estou no governo? Porque, sim, eu acredito muito que nós, como cristãos, temos que nos posicionar em todos os lugares. Então, você pode ser um cristão muito bem posicionado dentro da política. Entende? Onde que o Senhor te colocou? Na educação, né? Que bacana. E você falando também disso, que Deus tem mais, né, para você. E o inglês, como que tá? Você já tá preparada? Não estou preparada ainda, só que eu tenho muitas palavras, e então eu voltei a estudar inglês, inclusive. Estou estudando, meu professor até me mandou mensagem hoje. Então, voltei a estudar, mas eu sempre fui muito 880. Então, ou eu estudo 2 horas ali de inglês todos os dias, ou, sei lá, acho que não vai dar certo. Eu tenho quebrado muito isso, porque faz mais ou menos 1 mês que o Senhor falou que era para eu iniciar a terapia, então estou fazendo terapia. E ele falou os motivos, tá? Porque eu preciso que você faça por conta disso, disso, disso. E aí a gente começa a descobrir várias coisas, né? E eu sempre fui muito 880 e isso acaba indo para todas as áreas, né? Descobrir isso na terapia. Então, tá tudo bem, você só precisa fazer o seu pouquinho ali todo dia, ser fiel no pouco, entende? Seja fiel. Então, você vai estudar 30 minutos, eu vou estudar 30 minutos todos os dias. Então, tenho me posicionado para conseguir fazer isso, né? Então, estou estudando, estou fazendo teatro também, que é algo que o Senhor me entregou. E aí, recentemente, faz mais ou menos uns 3 meses que Deus me deu uma outra palavra, falou que era para eu criar um canal no YouTube para crianças. Uau. E tem tudo a ver com o que ele vai querer que eu faça daqui a anos, né? Então, ele falou, agora eu preciso que você se posicione assim. Então, você vai criar esse canal, o nome desse canal vai ser Camilinda, as cores principais vão ser azul, amarelo azul, amarelo e lilás. E aí a capa do canal vai ser você abrindo a Bíblia e saindo várias histórias, porque você vai contar as histórias da Bíblia. E ele começou a me falar tudo, isso no mesmo dia. Aí eu chorava, porque eu falava, Deus, eu não estava imaginando isso. E aí vai te ser fiel, né? Porque você fala, ai, Jesus, vai dar um trabalho fazer tudo sozinha, mas eu creio que em nome de Jesus, em breve, estarei com a minha equipe para poder me auxiliar nisso, porque dá muito trabalho. Só que eu gravei o primeiro vídeo, editei, postei, foi muito legal. E aí só não consegui postar semana passada por conta... Eu ia editar na sexta-feira e aconteceu essa tempestade, né? E aí a gente ficou sem luz, não consegui editar, mas já tá gravado. Mas tá indo. Em inglês, as outras coisas tá indo. Não, que eu achei bacana você falar isso, porque às vezes a pessoa tem palavra, Deus já derramou, só que ela fica assim, ó, no sofá. Ah, se Deus prometeu, ele vai fazer. Mas eu não preciso dar um passo. Ah, quem dera. Eu não preciso me mover. Ele vai fazer porque ele prometeu. Então, no tempo dele, vai acontecer. E não é isso. Tem algo que eu ouço muito sempre, assim, que você só vai alcançar o sobrenatural quando você dá um passo natural. Você sempre precisa dar um passo natural. E eu tenho um exemplo muito claro disso, porque quando o senhor falou sobre Filipinas, eu não tinha dinheiro para nada. E aí o valor da passagem era R$10.000 para ir e voltar. E na época eu não tinha nada, cartão de crédito. Falei, Deus, como que a gente vai comprar essa passagem? E isso só a passagem, né? Isso só a passagem, tirando as outras coisas. E aí eu lembro que orei e falei, Deus, o Senhor precisa agir, como que vai ser essa situação, o que eu vou fazer? E aí uma das pastoras da igreja conseguiu entrar num site lá de passagem. Ela conseguiu comprar a passagem através do CPF dela, porque ela também não tinha cartão, dividiu em 10 vezes no boleto. Um negócio doido. E aí eu lembro que isso foi em janeiro de 2023, ano passado. Eu fiquei muito feliz na hora, só que eu falei, Deus, eu estou feliz, que bom que a gente conseguiu,
mas o Senhor me prometeu que que o Senhor ia pagar tudo. Então, não quero deixar essa dívida para a igreja de 1.100 e poucos reais por mês. O Senhor falou que ia fazer. E aí eu fiquei, mas sem dar nenhum passo natural. E aí eu ficava, ai, não sei. E aí chorava. Nossa, aqueles secretos, gente, meu Deus, era puxado, era lágrimas, lágrimas. Só que eu não entendia isso, que eu precisava dar um passo. E aí, uma vez, uma pessoa falou pra mim, Camila, por que você não grava um vídeo falando um pouco do seu testemunho e falando que você vai para as Filipinas? Eu falei, é legal, mas não dei bola. Aí passou umas 3 semanas, ela falou comigo de novo, Camila, faz esse vídeo. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. E aí eu fiz um vídeo contando um pouco que quando eu tinha 7 anos eu recebi uma palavra que eu seria missionária e que aí agora, depois de 20 anos, isso ia se concretizar na minha vida, porque eu estava indo para Filipinas, e aí eu fiz esse vídeo fazendo até uma maquiagem artística, metade Brasil e metade Filipinas, ficou bem bonito. E aí nos stories eu postei os trabalhos que eu ia fazer lá, né, porque eu estava fazendo curso de manicure para ensinar as mulheres lá, para ter uma renda, sabe? Porque é bem precário, assim. E aí eu postei nos stories e falei, olha, eu já tenho o valor de 3 parcelas, então faltam 7 parcelas de 1.100 e pouco, e se alguém quiser me abençoar com algum valor, vou deixar aqui o meu Pix. Depois que eu postei o vídeo, os stories, começou a cair Pix de todos os valores que você imaginar na minha conta. E assim, era 59 centavos que a pessoa tinha na conta. 59 centavos, 1,50, 500 reais, 200 reais, Pix de todos os valores que você imaginar, assim. E depois de 10 dias eu estava com o valor de todas as parcelas pagas. Tá vendo? Deus, ele prometeu e ele cumpriu, gente. Exatamente. Que incrível. Que às vezes a gente pensa, né? Fica até com medo de dar um passo, né? Que você faz, não, mas eu olhando pro meu cenário, não é possível, Deus. O que eu vou fazer? E Deus vai lá e faz a providência, né, acontecer. Então, é a fé também que a gente tem que ter e confiar naquilo que Deus já liberou. Que a gente acreditar naquilo. Não, se Deus falou, ele vai cumprir. A gente está quase finalizando, mas ainda dá tempo da gente entrar num tema aqui, que é dependência emocional. Você, né, falou que sofreu isso. E tem pessoas que passam por isso e não sabem que é uma dependência emocional, por exemplo, porque acha normal algumas atitudes, alguns tratamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a minha psicóloga falou algo muito legal, porque eu compartilhei com ela, né, tudo que eu já tinha passado e tal. Ela falou, Camila, a dependência emocional é como se você estivesse em um quarto com as 4 paredes. Aí vamos supor que você é casada, aí seu esposo vira pra você e fala, e hoje eu vou sair com os meus amigos, vou jogar futebol. Aí cai uma dessas paredes. E hoje eu vou fazer não sei o quê. Aí cai outra parede, entendeu? E aí daqui a pouco você tá sem bases porque você se sustenta nele, mas você não tem que se sustentar nele. Ele tem que ser alguém que vai estar ali para acrescentar na tua vida, mas ele não pode ser o centro da tua vida, né? E aí, às vezes a gente acha que não é dependência emocional, mas o fato de você estar ali com a pessoa e a pessoa não pode fazer nada e você não pode fazer nada porque vocês só podem ficar juntos, acontece tantas coisas, né? Não é o certo, é uma dependência emocional. E como que a gente cura isso? Eu acredito que através de cura e libertação, então hoje se você frequenta alguma igreja e nunca fez cura e libertação, tem retiros de igrejas específicos só para isso que você pode se inscrever, vai atrás de fazer isso. E também na terapia, porque na terapia traz, assim, muitas coisas da infância. Por que você cria essa dependência emocional? Porque é algo que não foi suprido na sua infância, entende? Normalmente a dependência emocional está ligada à paternidade. Porque você não teve alguém ali que trouxesse a sua identidade e o pai, ele faz isso. Ele fala, olha filho, você é isso, você é especial, você não precisa se entregar para qualquer uma, filha. Você é uma joia preciosa. E se você não tem isso na infância, você vai crescendo com vazio dentro de você e você vai querer suprir em algum lugar. E normalmente isso começa cedo. Então hoje eu paro. Ai, Senhor, se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu não teria me relacionado com ninguém. Se eu pudesse ter encontrado o Senhor, mas eu sei que nada é por acaso e que hoje o meu testemunho serve para que outras pessoas sejam alcançadas, para mostrar que sim, tem saída. Mas eu acho que é isso, assim. A gente precisa buscar essa cura tanto em Deus como também na terapia. Sim, tem alguns cristãos que têm até um preconceito, né? Não, meu terapeuta é Deus, meu psicólogo é Deus e não busca um profissional porque acha que não está dentro ali da palavra, né? Alguma coisa assim. Mas é bacana isso que você trouxe, porque a pessoa, ela precisa ser curada, mas ela também precisa entender que ela sofre, sim.
disso, né? Ela precisa aceitar também. E tem alguns sinais que começam a ela perceber, assim, alguns sinais, quais que você pode deixar de dica também, assim, para a pessoa já ter, né, um norte, assim. É que se a pessoa sai e você fica sozinha, você não se sente completa de jeito nenhum. Você fica triste. Você, por que essa pessoa não está comigo? Acho que isso que era o que me pegava mais. Não conseguir ficar sozinha, caso você não namora, você sempre está atrás de homem, sempre está conversando com alguém, não consegue ficar sem conversar com ninguém. Isso é dependência emocional, porque você está ali querendo chamar essa atenção para você, né? Então, isso era algo que eu tinha bastante. Não consegui ficar sozinha. Eu acho que era isso, mas assim... Tipo, não conseguir ficar com você mesma, né? A sua companhia. Isso, você não consegue ficar sozinha. E aí é engraçado, porque até amizades para você não dá. Amigas não vão suprir isso. Você precisa de um homem ali. Entende? E não é isso. Isso é tudo falta, mas que você pode sim encontrar uma terapeuta, tratar isso com ela e também entender que existe um Deus onde ele é o primordial nas nossas vidas. Ele é essencial. E quando você tem um encontro com Jesus, o negócio acontece, a libertação acontece, sim, tudo muda. Então, tem solução, tem cura, basta também procurar e entender que você precisa de ajuda, né? Aceitar isso. Muito bem. Eu queria que você falasse também das suas redes sociais, se tem, você falou, né, do Projeto Kids também, se quiser pincelar mais um pouquinho também e fazer o marketing que você quiser. Tá bom. Então, gente, hoje eu tô mais presente no Instagram, no TikTok. Lá vocês me encontram como Camila Santos. Colocou Camila Santos, vai me aparecer lá o cabelo cacheadinho assim. E aí no YouTube vocês podem me encontrar como Camilinda. Aí vocês podem colocar lá Camilinda, que já vai aparecer, inclusive uma foto de é uma caricatura minha com cabelo cacheado, assim, bem legal também. Já tá o primeiro vídeo lá. Esse é um projeto que eu vou postar um vídeo por semana, contando uma história bíblica. Então já tá lá a história de Noé, que ficou muito legal. A próxima, dando spoiler, é de Davi, que ficou sensacional, mas eu vou editar para poder postar. Então, e também vou começar a postar alguns shorts, e eu acho que é importante a gente ficar de olho com o que as nossas crianças estão consumindo, né? Então, hoje vai ser ótimo se vocês colocarem crianças para assistir, primos, primas, qualquer criança, porque a palavra de Deus vai ser plantada no coração deles. É uma semente, entende? Às vezes você pode ser usado através disso. Então, não deixe de compartilhar, porque eu acredito que vai abençoar muito vocês, e é isso. Muito bem, antes de finalizar, é claro que tem uma palavra abençoada. Vamos fazer uma palavra da semana, como se fosse, só claro que não vai ter o mesmo, né, cenário, você empurrando ali e tal, mas tem uma Bíblia aqui. Eu queria que essa mensagem fosse semelhante ao quadro que você faz para as pessoas sentirem aqui, e aí pra gente finalizar, tá bom? Vamos lá? Palavra da semana, quer dizer, palavra da noite de segunda-feira, hein? Palavra da semana, deixa eu ver aqui o versículo. Vamos lá. Eu já estava com em mente. Deixa eu ver. Aqui. O Espírito Santo vai guiar aqui. Tá vendo? Deus de surpresas. Pois é assim mesmo. Palavra da semana, hein? E não fecha o vídeo, não, que Deus quer falar com você. Vamos lá. Amém. Jó, capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Seguinte, como que tem sido a sua oração? Você tem somente se direcionado a orar pelas suas coisas? Sendo uma oração ali egoísta, meu irmão e minha irmã? Que você só fica ali orando, ai Deus, meus problemas, minhas coisas, está acontecendo isso, está tão triste. Sendo que o Senhor fala na palavra dele que a gente precisa amar uns aos outros como a nós mesmos. Você tem amado o seu próximo como a ti mesmo? E isso é na oração também. Não é só em ajudar dando um arroz quando ele precisa, um açúcar ali para o vizinho. Não, é no dia a dia, meu querido, entendeu? Ali no seu momento secreto, interceder. E aí eu tive essa revelação nos últimos dias, que enquanto Jó orava e intercedia pelos amigos dele, Deus mudou a sorte dele. Deus abençoou em dobro. E isso é algo que eu levo comigo, porque eu percebo que as semanas que eu estou mais engajada em intercessão, orando
orando pelas pessoas, as coisas acontecem mais para mim. E eu acho que vem também muito a ver com aquela outra palavra que diz que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer ou beber, que a gente tem que bem observar os pássaros que não fazem nada para comer, e mesmo assim o Senhor alimenta eles, entendeu? Às vezes você está tão preocupado com amanhã, só que o Senhor está te chamando para o quê? Interceder por quem você precisa. Então começa a olhar mais ao redor, entendeu? Pegar uns pedidos de oração, interceder pelas pessoas, e guarda que o Senhor vai cuidar de você. Amém? E é isso. Essa foi a palavra do dia. Até mais, viu? Muito bom. Que palavra abençoada, hein? Forte isso, né? Deus. Que as pessoas não querem não orar pelo próximo, né? Ainda mais para aquele próximo que é um pouco mais irritante. Mas tem que orar por todos. Tem que orar por todos, viu? Nada de coração peludo, com rancor. Tem que perdoar, entendeu? Deixa o Espírito Santo fazer uma depilação espiritual, né? Isso, muito bom. Gente, pena que já acabou, mas a gente pode fazer outras parte 2, parte 3, porque é realmente muito bom. E você, gente, que ainda não conhece o trabalho da Camila Santos, vão lá, siga nas redes sociais. Também se inscreva no canal do YouTube, que você vai ser muito edificado. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, assim, de pertinho, né? A gente vê o vídeo assim, mas tendo esse bate-papo mais próximo também foi muito edificante, inclusive para mim. Eu falo sempre, eu sempre recebo primeiro. Que bacana. Então, a porta aqui tá sempre aberta, volte quando quiser e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Muito sucesso para você. Ai, amém, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês, gente. Estou muito feliz mesmo. E é engraçado, porque quando a gente fala, a gente também é edificado, né? E também te ouvindo, fui edificada e edificado com todo esse papo, né? Então, muito obrigada. Que legal, um beijo no seu coração. E você que tá aí com a gente, ficou até agora, se inscreva no canal se não for inscrito, ative os sininhos e também sigam aqui as páginas na descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau! Que legal!